Então vamos lá. Hoje eu queria conversar com você sobre algo muito importante. Ó, esses aqui. É muito importante. Não, tá ótimo. Obrigado, viu, filho? Que é a formação de uma equipe de liderança. Eu e Rose, nós passamos 20 dias fora de Itapipoca. E, para a glória de Deus, tudo fluiu. As células aconteceram, os cultos atraentes, vibrantes, com a manifestação da presença de Deus. Isso tudo por quê? Por causa de uma equipe. Ontem nós tivemos aqui a reunião do Pais Kids. Rochelle, junto com seu esposo Marcelo, tem assumido esse compromisso com esse ministério. Tivemos também uma reunião do Ministério de Louvor. Hoje, a equipe do Difflin está reunindo ali estrategicamente para o Difflin. E os ministérios estão aí. Assim também as células. As reuniões de célula acontecendo, sempre com uma atmosfera de fé, uma atmosfera de alegria, pessoas novas sendo alcançadas, sendo transformadas, sendo libertas, e o poder de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, e como igreja, a gente vai crescendo, avançando, rompendo. E isso é maravilhoso. Há poder na equipe. Há poder na equipe. E hoje eu queria conversar com você sobre formando uma equipe de liderança. Sabe, amados, o coração da nossa igreja são as células. É através das células que nós buscamos garantir esse cuidado, esse pastoreio. Eu sei que nem todos são chamados a serem líderes de célula, mas todos nós somos chamados a fazer discípulos. Essa é uma ordenança geral a todo cristão, seja você alguém que trabalha muito, seja você alguém que é muito ocupado, com todo carinho que eu digo, por mais ocupado que se Deus não está na sua agenda, a sua agenda certamente está fora do propósito. Tá? Então, é muito importante você que está aqui essa noite, você ter guardado no seu coração que fazer discípulos não é uma opção do cristão. Fazer discípulos é uma ordenança do Criador. Foi assim que ele escolheu cuidar dos seus aqui na terra. E essa é uma missão nossa. E aí, nesse desejo de fazer a obra de Deus, muitas vezes, a gente mete os pés pelas mãos, a gente acaba dando o passo maior do que as pernas. E isso é normal no aprendizado. Estava conversando com um discípulo meu, e a gente compartilhando sobre alguns deslizes que a gente dá na nossa caminhada. Certamente você não acorda dizendo, hoje eu vou acabar meu casamento. Com certeza você não acorda numa segunda-feira dizendo, hoje eu quebro a minha empresa, não quero nem saber. Minha vontade hoje é realmente que nada dê certo. É assim que a gente costuma acordar? É claro que não. É claro que não. Mas os deslizes, escolhas erradas, especialmente nesse grande desafio que é a gente desassociar o que é a vontade de Deus para a nossa vida, do que é a nossa vontade carnal. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu estou querendo converter Deus, trazer Deus para o meu padrão de religiosidade, achando que Deus ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer, ele não existe, como se Deus existisse de acordo com a minha vontade. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas o fato é que a gente comete erros. A gente acaba sendo muito precipitado. E aí, aquilo que deveria ser leve, prazeroso, se torna exaustivo, cansativo, e eu quero ilustrar isso com algo que eu li esses dias e que, para mim, fez muito, muito sentido. Algo que Deus tem ministrado muito forte no meu coração é que nós precisamos ter metas
especialmente num projeto de longo prazo. Nós precisamos celebrar as pequenas conquistas, as médias conquistas, as grandes conquistas. Isso faz parte. E eu vou ler essa historinha e o meu desejo é que você possa compreender. Olha só, eu vou ser fiel ao que o autor escreveu. No meio da grande era das explorações, nos primeiros anos do século XX, a meta mais perseguida do mundo era chegar ao Polo Sul. Isso nunca havia sido feito na história humana documentada. Nem por Peters, o primeiro explorador polar por volta de 320 anos de Cristo, nem por Vikings, 1000 anos depois, nem pela Marinha Real, com todo o seu poderio, nos anos do Grande Império Britânico. Em novembro de 1911, 2 rivais pelo polo, ou seja, 2 pessoas. Rafinha, se puder aumentar um pouco o retorno aqui para mim, querido. 2 rivais pelo polo, ou seja, 2 pessoas que tinham esse desejo de chegar lá, tentaram ser os primeiros a atingir esse objetivo ambicioso. O capitão Robert Falcon Scott, da Grã-Bretanha, e Ronald Amundsen, da Noruega, também chamado de o último Viking. Eles partiram com dias de diferença numa corrida de 2.400 quilômetros contra o tempo. Uma equipe voltaria vitoriosa, a outra não voltaria. Ao ler os diários deles, porém, você nunca adivinharia que as 2 equipes fizeram exatamente a mesma viagem, sob as mesmíssimas condições. Nos dias de tempo bom, presta atenção aqui, Scott levava sua equipe à exaustão. Nos dias de tempo bom, Scott levava sua equipe à exaustão. Nos dias de tempo ruim, ele se encolhia na barraca e registrava suas reclamações no diário. Num desses dias, ele escreveu: nossa sorte com o clima é ridícula. Eu me sinto um pouco amargo ao comparar essas condições com aquelas encontradas por nossos antecessores. Em outro, escreveu: duvido que qualquer grupo consiga viajar com esse tempo. Mas um grupo conseguiu. No dia de nevasca semelhante, Amundsen registrou em seu diário: foi um dia desagradável, temporal, tempestade de neve e queimaduras de frio, mas chegamos 20 quilômetros mais perto da meta. Em 12 de dezembro de 1911, a trama ficou mais intrigante. Amundsen e sua equipe chegaram a 72 quilômetros do Polo Sul, mais perto do que haviam tentado. Tinham percorrido mais de 1000 quilômetros sofridos e estavam prestes a vencer a corrida de suas vidas. E a cereja do bolo, naquele dia, o clima estava... Olha como isso aqui é forte. Na sua caminhada cristã, na nossa caminhada cristã, lá nos seus negócios, no seu empreendimento, nos seus relacionamentos, nós vamos ter dias bons, maravilhosos. Mas nós vamos ter também dias desafiadores. E pelo que a gente viu aqui, uma das equipes, liderada por Scott, quando estava num tempo bom, ele exigia da sua equipe o máximo, até um nível de exaustão. E nos tempos ruins, o que é que eles faziam? Eles se recolhiam e murmuravam. A outra equipe, porém, tanto em dias bons como em dias, eles continuavam. Amundsen escreveu: avanço e superfície melhores do que nunca. Clima esplêndido, calmo, com sol.
Eles contavam com as condições ideais para avançar de esqui e trenó até o Polo Sul, com um grande impulso. Chegariam lá em um único dia. Presta atenção, eles estavam prestes a chegar no seu alvo, no seu destino. E o dia favorável. Se eles acelerassem mesmo, eles poderiam finalizar a corrida naquele mesmo dia. Mas em vez disso, olha só, levaram 3 dias. Por quê? Desde o começo da jornada, Amundsen insistiu que o grupo avançasse exatos 24 quilômetros por dia, nem mais, nem menos. O último trecho não seria diferente. Fizesse chuva ou sol, Amundsen não permitiria que os 24 quilômetros diários fosse excedido. Enquanto Scott só permitia que sua equipe descansasse nos dias em que congelava e forçasse o pessoal a um esforço desumano nos dias em que degelava. No dia que estava bom, levava a equipe ao extremo, a um nível de exaustão. Nos tempos ruins, não saía do lugar. Essa única diferença simples entre as duas expedições explica por que a equipe de Amundsen chegou ao polo e a de Scott pereceu. Em última análise, estabelecer um ritmo firme, constante e sustentável foi o que permitiu o grupo norueguês alcançar o destino sem esforço excepcional. Sabe, queridos, eu sei que existem desafios. Tudo que é bom, passa. Tudo que é ruim, passa. Eu aprendi isso nesses dias lá em São Paulo. No dia que a gente teve a notícia do que a gente temia, o meu cunhado respira fundo, olha para mim e diz: tudo passa. As coisas boas, as coisas ruins. Isso vai passar. Aquilo me desafiou. Aquilo me desafiou. Sem esforço excepcional, eles realizaram uma façanha que escapou aos aventureiros durante milênios. É claro que nem todos os dias foram favoráveis, mas mesmo sob as condições mais duras, a meta era factível. Graças àquela regra simples, eles não excederiam 24 quilômetros por dia. Não importava o que acontecesse. Quantos minutos por dia? 3? 5? 15 minutos de leitura da Bíblia todo dia? Quanto tempo exposto à palavra por dia? Tudo que nós formos constantes em fazer, a gente vai ser bem-sucedido. Seja para coisas boas, seja para coisas ruins. Na formação de uma equipe, não é diferente. Nós, como líderes, estamos dirigindo um ônibus. Guarda isso no teu coração. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Pessoas vão entrar no ônibus, pessoas vão sair do ônibus. E a nossa grande missão é colocar as pessoas nas cadeiras certas. Talvez vai passar um carro muito rápido ao lado do ônibus que você está dirigindo. Talvez até vão ter pessoas que estão dentro do ônibus com você que ficam desejosos de ir mais rápido e descem do ônibus que você está dirigindo para entrar num carro que está indo mais rápido. E tudo bem. O que nós, líderes, precisamos entender na formação de uma equipe é que nós precisamos ter propósito. Nós não podemos ceder ao tempo
de circunstâncias ruins. É muito triste a gente ver a pessoa vivendo o primeiro amor e depois de um tempo ela esfriar. Faz um monte de asneiras e ainda culpa a igreja. Na mesma igreja que tem pessoas que estão crescendo e rompendo nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Deixa eu te perguntar, será que é mesmo em Deus que está o problema? Porque o mesmo Deus que faz cair chuva sobre a terra boa, faz cair chuva sobre a terra ruim. O mesmo sol que ilumina a vida dos bons, ilumina a vida dos ruins. Sim ou não? Ou a chuva só cai sobre o trigo, não cai sobre o joio? Será que o problema está na chuva? Sim ou não? Não. Não. Nós, nesse tempo de formação de equipe, a gente tem que saber a quem a gente está servindo. Porque se você serve por causa das pessoas, certamente você vai parar de servir por causa das pessoas. E na formação de equipe, meu irmão, exige revelação do que você está fazendo. Porque nas pancadas nós vamos engrossar o couro. Ter experiências que vão trazer maturidade. Está doendo, meu irmão? Continue. Mantenha-se firme. Porque Deus está te promovendo para um nível maior. Quanto mais você perseverar, mais próximo do alvo você vai chegar. Amém? E aí, olha só. Em 14 de dezembro de 1911, a Moody's levou sua equipe a se tornar a primeira na história documentada a atingir o Polo Sul. Depois eles fizeram em segurança a viagem de volta. Enquanto isso, Scott e sua equipe, exausta e desmoralizada, chegaram ao Polo e descobriram que estavam 34 dias atrasados. A viagem de volta foi ainda mais desaventurada. A equipe cambaleou em total exaustão e as queimaduras de frio cobraram seu preço pavoroso até que os 5 homens morreram congelados. Alguns tinham tanta certeza de que esse seria o seu destino que escreveram bilhetes na esperança de que algum dia amigos e familiares pudessem lê-lo. Olha só que interessante. Mesmo destino, mesmas situações de intempéries, mas resultados totalmente diferentes. Onde que estava a diferença? Na constância. Apesar das circunstâncias. Eu volto a dizer, tudo que você fizer com constância, você vai ser bem sucedido. Se você for constante em gastar menos do que você ganha, você vai ser bem sucedido em fazer uma grande dívida. Se você for perseverante em gastar menos do que você ganha, você vai ser muito bem sucedido em ter uma reserva. Sim ou não? Se você for muito bem sucedido em comer mais do que é necessário, você vai ser muito bem sucedido em acumular gordura. Se você for constante e perseverante em comer o necessário, você vai ter um organismo equilibrado. Se você for constante em tratar bem as pessoas, certamente você vai ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Mas se você for constante
em tratar mal as pessoas, você vai ser muito bem-sucedido em ter relacionamentos fracassados. Então, na formação da nossa equipe, a gente precisa ser constante, apesar das situações. Nós precisamos continuar. Alguns meses atrás, eu estava conversando com um rapaz que passou por uma crise muito severa no seu relacionamento. E ele disse para mim: pastor, eu estava sofrendo. Eu estava com o meu casamento por um fio. Na verdade, já não tinha mais casamento. Mas eu declarei: eu não vou buscar a Deus. Eu não vou deixar de estar perto das pessoas da minha igreja que me amam. Eu não vou desistir da igreja. Sabe o que aconteceu? Esse irmão teve o seu casamento restaurado. E, para a glória de Deus, está firme na fé, servindo. E vai crer muito, muito. Então, olha só. O crescimento do reino de Deus, ele não pode estar limitado a você. Hoje, nós temos células grandes no nosso meio. Mas se você, líder de célula, tem célula grande e não trabalha a equipe da sua célula, você não vai dar conta de cuidar das pessoas que estão debaixo da sua cobertura. Por isso que no crescimento do reino de Deus, o homem sozinho ele é limitado. Não é à toa, amados, que eu posso me permitir passar um mês fora de Itapipoca, e quando eu volto, a igreja está mais linda do que quando eu saí. Por causa do poder da equipe. E o meu amigo Jefferson leu aqui que se a gente não tiver ligado na videira, quem é que corta? Não sou eu. É ele. Por isso que a gente tem que ser constantes nos nossos valores, naquilo que nós acreditamos. Fale o que quiser. Você pegar uma garrafa de água pura, comprar no supermercado, você vai ver lá, validade, não vai? Água pura tem validade? Sim ou não? Quem pode me ajudar? A água pura se estraga? E por que quando você compra uma garrafa de água mineral, tem a validade? Hã? A validade é por causa da embalagem. Não é a água. O evangelho é o mesmo. Mas, às vezes, a forma que nós levamos o evangelho tem validade. E vem as pancadas. Dentro da própria igreja, muitas vezes. Os próprios crentes. Eu acho que é por isso que eu tinha raiva de crente. Os próprios crentes batem nos crentes, cara. Ô, raça desunida. Mas o Senhor está mudando isso. Não sei se você alcançou. O conteúdo é o mesmo. Só muda a embalagem. Porque a embalagem tem validade. Mas nós precisamos ser constantes nos nossos valores. Porque quem tem revelação do que foi chamado a fazer, não se permite ser levado por ideias que fogem do propósito. Porque pensa no povo criativo. São tantas ideias, mas às vezes são só ideias. Não tem a ver com o propósito. Isso é muito forte.
Amém? E nós, como líderes, nós precisamos ser constantes. Scott, ele ficou vulnerável às circunstâncias. Enquanto a Moody's fizesse chuva, fizesse sol, fizesse frio, fizesse calor, ele não abriu mão da estratégia. Ele não abriu mão do que ele acreditava. Por isso, meu irmão, isso aqui foi só a introdução. Eu vou terminar depois, talvez, em mais umas 3 mensagens. Mas olha só aqui. Eu tenho um sonho. E o meu sonho vai se cumprir. Nós vamos ver essa cidade tendo a fibra moral revolucionada. Com cristãos que têm o caráter de Cristo. Com cristãos que vão olhar e vão dizer: eu não me envergonho do Evangelho, que tem o poder para transformar todo aquele que nele crê. As circunstâncias podem parecer diferentes, mas nós não vamos parar. Absolutamente nada vai parar a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque quem tem revelação do quanto foi amado, ama independentemente das circunstâncias. Eu falo isso com muito carinho. Então, olha só, para finalizar, dentro da nossa realidade, qual é a equipe de liderança em uma célula? Líder, auxiliares. Pode ser um anfitrião, mas quais são os auxiliares para que a gente possa ter uma equipe que vai cumprir o seu propósito? Um discipulador, além do líder de célula, alguém que já discipula outras pessoas, um discipulador ou mais em treinamento, pessoas que estão sendo treinadas para discipular outras, e um líder de célula em treinamento. Essa é a equipe ideal para você garantir um pastoreio e viabilizar uma multiplicação. E nós, como líderes, precisamos estruturar essa equipe. E como nós vamos fazer isso, eu vou compartilhar na próxima terça. Amém? Mas o primeiro ponto, eu tenho ainda 3 minutinhos, é esse. Busque a Deus. Busque a Deus, meu irmão. Eu estava conversando com a líder de célula, pastor, eu senti a necessidade de fazer algumas podas na minha célula. E eu convoquei a minha célula para orar e jejuar. Para que aquelas pessoas que, de fato, não quisessem ser transformadas, fossem expurgadas. Mas que ficasse realmente aqueles que querem um compromisso sério com Deus. E sabe o que é que aconteceu? O que ela pediu em oração. Aí ela disse: pastor, o meu grande desafio agora é porque tem muitas pessoas na célula que estão há anos na igreja, mas não querem ter compromisso para cuidar de outras pessoas. Simples. Faça o que você fez. Jejue e ore. Continue amando. Talvez você vai ter que mudar a estratégia. Muita gente fala mal de Jacó, né? Usurpador. Por quê? Porque Jacó... Você acha que ele roubou a primogenitura de Esaú? Sim ou não? Isso é bem controverso. Você acha que Jacó, ele usurpou a primogenitura de Esaú? Quem foi que veio primeiro, Esaú ou Jacó?
Hã? Esaú. A pergunta é, se Esaú tivesse preparado, formado, ele teria vendido o privilégio da primogenitura por um prato de lentilha? Então você entendeu comigo. Não é quem veio primeiro, é quem foi gerado primeiro. Então o que é que acontece? Escute bem. Irmã, deixa eu ver se ela está aqui no nosso meio. Os crentes anão, o que é o crente anão? É aquele que envelhece, mas não cresce, né? Os crentes anão, você continua amando. Mas treine os que querem ser gerados. Deixa os Esaús e foca nos Jacós. Continua amando. Ai, mas eu já estou há tanto tempo na igreja e ninguém me valoriza. Irmão, não é sobre ser o primeiro. É sobre estar preparado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.